todos, pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu numerei alguns pontos aqui que eu gostaria de trabalhar um pouquinho, né? Bom, são 3 passos, tá? Então, antes de começar, vou deixar aqui na descrição do grupo, vou deixar nos comentários também o meu telefone, né, meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo se vocês se interessarem em fazer as nossas aulas, né? E fazer o nosso curso que a gente tem, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Bom, vamos lá. 3 pontos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre respiração, né? Então, respiração é uma coisa importante. Eu não aguentei, eu prometi para mim mesmo, eu não vou fazer tocar comum esse hino, mas esse hino tem um contralto tão lindo que eu não resisti, acabei fazendo aqui o contralto junto, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, somente o soprano, e essa questão da respiração ela fica clara. Por que eu decidi falar sobre respiração? O que respiração tem a ver com expressividade, né? Na verdade tem muito a ver, porque muitas das vezes a gente respira de uma forma que não é muito saudável, né? A gente faz, enfim, uma verdadeira pausa antes da respiração, ou pior, a gente faz às vezes staccato, só porque você tem uma respiração, então a nota anterior se torna um staccato, eu vejo isso o tempo inteiro, então isso não é bom. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a respiração ela comece a fazer parte da música, não fica uma coisa assim fora de contexto, uma coisa assim que não deveria estar ali, né? Então você tem aqui, por exemplo, né, esses trechos aqui que você tem a nota longa, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu estiquei, então a gente, no caso, tem aqui, não tem respiração, né? Não tem. Aqui tem respiração. Então, ao invés de você fazer uma pausa ou deixar a nota meio staccato, né? Aquele staccato, depois, né? Então, a gente meio que emendar, mas sem emendar, né? Tem que dar um jeitinho aí, um jeitinho. Porque a respiração ela pode se tornar um problema, então a gente não pode deixar isso um problema. Tem que, eu também não gosto tanto da ideia de fazer um diminuendo, porque isso altera a música. A gente pega e faz um diminuendo de repente, né? Você tá aqui. Então isso um diminuendo acabaria deformando a música aqui e por definição não ficaria uma coisa expressiva. E tem muita gente que pede, viu, para fazer diminuendo antes de respiração. E tem uma coisa que é pior ainda, como eu mencionei no início, que é a questão de fazer staccato a nota antes da respiração, que é um erro gravíssimo, né? Então a gente vê, talvez nesse hino não dê para ver tanto essa questão que eu vou falar agora, mas olha, se a gente for ver aqui no 77, por exemplo, que está aqui pertinho, acontece muito isso aqui, por exemplo, né? Então, né, eu tirei o arco da corda, não necessariamente tiro o arco da corda, mas eu vejo muito fazerem staccato, a nota staccato que antecede a respiração, porque existe uma ideia que eu vi bastante que a respiração não pode alterar. Então, a respiração ela não roubaria um tempo a mais para que você tome um cuidado com a frase. Por exemplo, o que eu fiz? Eu toquei o Fá na sua completude, né? Ou seja, as 3 colcheias, né? Tá no compasso composto aqui. Eu toquei as 3 colcheias do Fá e mais a respiração, quer dizer, ficou um tempinho, um cabelinho de tempinho a mais, né? Se fosse de uma forma metronômica, que também não é uma coisa boa a gente tocar as coisas de forma metronômica, isso não é bom, né?
Então é assim que eu penso. É algo adicional, é um temperinho adicional. Você não pode sacrificar a nota anterior só porque você não quer mexer no tempo, né? Então, quer dizer, você faz um staccato na nota, ou a nota deixa de ser expressiva, ela perde totalmente a expressividade dela, sacrificando a nota, sacrificando a frase por uma respiração. Não vale a pena, ok? Tem que manter a frase, tem que manter a expressividade. E a respiração ela se torna algo adicional, tá? Para que vire um ornamento, vire um enfeite, não algo que deturpe toda a ideia, né, do hino. Ok, vamos voltar aqui então no hino 70, né? Mas esse outro hino só ficou um pouquinho mais claro a questão da respiração, que é uma coisa que mexe muito com a expressividade, né? Bom, vamos para o ponto 2. Então, o ponto 2, cálculo de arco nas notas mais curtas, ou seja, de tempo menor, né? E as notas mais longas, de tempo maior, né? Então, isso é uma coisa que pode enganar um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia na cabeça de que, por exemplo, você tem colcheias, né? Ré, Sol, Lá, Si, Si, aqui já são semínimas, né? Então, o que logicamente seria, em questão de cálculo de arco? Gastar menos arco na colcheia, gastar mais arco na semínima. Eu digo o contrário, tá bom? Por quê? Porque não estou falando que isso é uma regra, que isso é algo congregacional. Eu estou falando da minha opinião, tá? A gente tem que se preocupar com as frases nas notas que estão em movimento. As notas mais longas ou as notas longas, elas vão estar lá. E elas estão lá intocadas. A frase, de certa forma, ela espera nessas notas longas. A movimentação de contraponto, de harmonia, ela espera por um momento. A música se movimenta nas notas menores. Por isso que eu digo isso. Então, se você usa mais arco, obviamente você vai ter mais expressão. Então, eu digo que as notas menores devem ter mais arco. E as notas longas devem ter menos arco. Vamos ver como é que soa? Então, quando você faz um arco mais pausado, um arco mais lento na nota longa, você deixa ela mais expressiva. Se você gasta mais arco na nota longa, ela morre rápido demais, que é uma coisa muito comum da gente ver. Nota longa morrer rápido demais, porque chega rápido demais da ponta. O arco, ele murcha, não pode. Tem que ter sustentabilidade, tem que ter tem que ter substância nas notas, tem que ter algo dentro das notas, não somente entre as notas, mas dentro das notas, certo? Então aqui é a mesma coisa, então você tem pouco arco, mais arco, pouco arco, mais arco. Então, dessa forma, além de ficar mais expressivo, você também deixa a música mais leve. Hino, música, eu estou falando de forma geral aqui, né? Você deixa a música mais leve, porque quando você usa mais arco, efetivamente a música fica mais leve. Então, eu digo que o cálculo de arco ele deve ser revisto. Deve ser revisto. A gente tem que
tirar da cabeça, ver nota de menor valor e já começa a gastar menos arco, aí aquela nota já não tem aquele vibrato bonito, a gente deixa o vibrato bonito para a nota mais longa. Não. Façam o contrário, tá bom? Que o som de vocês vai ficar mais expressivo. Terceiro ponto. Parece elementar, mas é um negócio que é uma coisa que incomoda. Correria, não correr. Ok? E a gente vê isso muito na igreja, muitas vezes, né? Porque assim, supostamente nós teríamos que auxiliar a Irmandade no hino. E quando eles estão cantando, o que eu vejo não é isso, eu vejo que a gente fica atropelando, eu vejo que a gente quer liderar, que a gente quer impor um tempo ali, e a Irmandade não quer aquele tempo, mas lá vai a gente lá impondo aquele tempo, porque tem que ser assim, e não deveria ser assim, né? Ah não, porque mais está dizendo aqui, ó, o metrônomo que... Isso não é auxiliar, auxiliar é acompanhar, é ver o que eles estão fazendo e acompanhar, isso é auxiliar. Ou a gente muda a forma de dizer na igreja e começa a dizer de outra forma, aí tudo bem, mas teoricamente então tem que ser isso, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito, né? Então, principalmente, e quando você usa muito arco na nota longa, né? Que nem esse caso aqui, né? Então, o que acontece? O arco da pessoa acaba e aí não tem mais substância dentro da nota. O que ele vai fazer? Adiantar. Ele vai querer correr, porque acabou o arco dele. Ele não vai ficar ali parado, esperar a nota acabar, esperar o tempo dela acabar. Ele não vai esperar. Ele vai querer ir para a próxima. E aí acontece a pessoa fica ali, sai na frente, né? Então, então, existe, por exemplo, nesse caso aqui, você tem essa pausa de meio tempo, né? Então, você tem... Essa pausa ela tem que ser feita com calma. A gente tem que ver que a gente está aqui no metrônomo mais ou menos por volta de 60, 63, vai de 63 a 80. É um andamento lento, não é um andamento rápido, é um hino lento isso aqui, né? Então, uma pausa... não, mas a pausa só tem meio tempo só. Só tem meio tempo. Ok, só tem meio tempo, é verdade, não é uma pausa de um tempo. Mas que andamento que tá essa pausa de meio tempo? Tá no andamento lento, tá no andamento rápido. Se for no andamento rápido, a pausa de meio tempo realmente ela vai ser mais rápida. Mas se o hino estiver no andamento lento, a pausa de meio tempo ela vai ser mais lenta, de acordo com o andamento que o hino está vindo. Né? Então, existe uma coisa assim de falar, não, é meio tempo, então vamos logo, a gente não pode perder tempo. Então, existe essa cobrança de não perder tempo e isso acaba deixando a música afoita. E sempre na frente, sempre na frente. Né? Então, essas coisas, mas de fato, cálculo de arco. Você errar no cálculo de arco é uma coisa que induz você a correr, a ter correria no hino. Outra coisa, você não se preocupar em vibrar todas as notas também induz a correria no hino. Quando você só pensa em vibrar as notas longas, você quer chegar logo nelas, então você corre, né? Você que eu digo, né? Nós, né? A gente tem que lutar contra isso, né? Então, se você se preocupar em vibrar cada uma das notas, só o fato de você ter esse cuidado de vibrar cada uma das notas evita de você correr. E a música ela começa a ganhar forma desse jeito. Ela começa a ficar vocal, ela começa a criar poesia mesmo sem ter palavras. Ok? Então é isso, esses são os 3 passos. Não se esqueçam, quem quiser vir fazer parte das minhas aulas online, tá o telefone aí, tá? Passa o WhatsApp para mim que eu mesmo respondo. Os preços são super acessíveis. Venham fazer aulas comigo. Plano anual com 50% de desconto, tá? Muito legal os preços. Venham fazer aula comigo. Deus abençoe a todos. Paz de Deus com todos, queridos.